Olá, eu sou a professora Michele Lopes e desde 2015 eu sou docente da área de letras da UENG, Unidade de Passos. Neste momento em que vivemos uma situação nunca imaginada por nós, estamos experimentando as mais diversas emoções, dentre as quais a solidão. O contato social nos faz falta, para alguns mais, para outros menos, mas somos seres sociais e, como tais, não há como negar que o distanciamento nos afeta em alguma medida. Sendo assim, este vídeo é uma maneira de continuarmos próximos, de mantermos nosso contato e nossa comunicação, apesar de tudo que o ano de 2020 tem nos oferecido. Por isso, este vídeo, junto aos outros que estão sendo produzidos pelos professores do colegiado do curso de letras, é também um gesto de afeto, um modo que encontramos para que não nos sintamos tão sozinhos, nem distantes daqueles com os quais tanto gostamos de estar no nosso cotidiano, vocês, alunos do nosso curso de letras. Neste vídeo, falarei resumidamente do meu percurso de pesquisa, principalmente no doutorado, buscando elucidar os caminhos seguidos por mim ao escolher meu objeto de pesquisa, problematizá-lo e investigá-lo. Vamos lá? Geralmente, costumo dizer que sempre fui atraída pela história das mulheres em nossa sociedade. O modo como tantas coisas lhes foram impostas, as lutas que tiveram que travar para conseguir direitos e tudo mais. Contudo, quando observo meu trajeto de pesquisa mais detalhadamente, percebo que há um objeto de estudo mais pontualmente definido do que somente a mulher. O meu objeto de pesquisa é, sem dúvida, o corpo. É da observação do corpo como objeto do discurso que surgiram as minhas pesquisas e boa parte da minha produção acadêmica. Quando digo que meu objeto de pesquisa é o corpo, mais pontualmente o corpo da mulher, pode parecer muito estranho, pelo menos à primeira vista, já que sou da área das letras. Muitos poderiam me perguntar assim: você é linguista e estuda o corpo? Como assim? Saiba que essa pergunta já me foi feita diversas vezes. Nem sempre é fácil entender que no campo dos estudos da linguagem é possível sim estudar o corpo. E aí eu fiz esse vídeo para dizer como isso foi possível, não só para mim, mas para pesquisadores que vieram antes de mim. E também para você que queira seguir esses caminhos. A primeira questão que os estudiosos da área da linguagem colocam quando escolhem estudar o corpo é: como o corpo, aquele que eu quero estudar, aquele que eu estudei, aquele que você vai estudar, como esse corpo é significado? Questionar como o corpo é significado corresponde a levantar algumas outras perguntas do tipo: o que se diz do corpo e sobre o corpo? Ao se dizer do corpo, como se diz dele? Onde é que se diz sobre o corpo? Em quais materialidades, em quais mídias, em quais áreas? Por quais meios se diz do corpo e sobre o corpo? O que se diz do corpo foi sempre isso que se diz hoje?
O que se diz do corpo e sobre o corpo, onde se diz dele e por quais meios se diz dele, diferem a cada período do tempo? Quem tem o corpo como objeto de estudos precisa compreender que ele é, além de tudo, marcado pela história. Mas nem sempre estudar o corpo na área das linguagens aconteceu. Isso demorou um pouco para passar a vigorar, né? E vou, a partir de agora, te contar um pouco desse percurso do corpo nas ciências humanas até chegar nas ciências da linguagem. É muito fácil nós compreendermos como o corpo sempre tenha sido alvo de curiosidade médica. Isso porque o corpo tem um caráter biológico. Então, o corpo, por seu caráter biológico, é compreensível que sempre tenha sido estudado nas ciências naturais. Agora, para que ele passasse a ser estudado nas ciências humanas e depois nas ciências da linguagem, houve um trajeto, um percurso para que esse corpo pudesse ser olhado por pesquisadores dessas áreas. Quem conta essa história é Courtine, estudioso francês. Ele nos mostra como o corpo passou a ser observado fora do campo das ciências naturais. Ele diz que a curiosidade pelo corpo começou a nascer mais pontualmente no fim do século XIX, e um dos grandes responsáveis por isso foi Freud, quando ele observou que o inconsciente fala através do corpo. Os estudos do psicanalista promoveram o fim daquilo que era chamado de um dualismo cartesiano na relação corpo-alma. E isso promoveu o abandono da pesquisa, da perspectiva e não da pesquisa, isso promoveu o abandono da perspectiva de que a alma é que falava pelo corpo. Foi o limiar de uma outra concepção que passou a vigorar a partir daquele momento. Quem fala pelo corpo não é a alma, mas o inconsciente. Isso permitiu compreender que o sujeito fala por meio do seu corpo. Eu quero que você entenda esse falar por meio do corpo como produzir sentido por meio do corpo. Esses sentidos se produzem porque no corpo se inscrevem dizeres oriundos dos mais diversos campos teóricos, das mais diversas áreas, nas mais diversas sociedades. A perspectiva freudiana avigorou o corpo como objeto teórico, ao reforçar que esse não está desvinculado de seu interior. Para Courtine, essa foi a primeira e mais importante etapa de evidenciação do corpo como objeto de estudo, possível de ser problematizado também em outros campos que não o das ciências naturais. Em seguida, vieram os estudos fenomenológicos. Esses estudos marcaram a passagem do emocional psíquico para a somatização no corpo. As dores físicas são os sinais, os sintomas de que o corpo está em sofrimento. O corpo, então, fala através de seus sintomas, produz sentido através de seus sintomas, e por isso é possível observar o corpo a partir de seus sinais externos. Daí em diante, o corpo passou a ser considerado como o berço original de toda significação. Essa noção permitiu conceber o corpo unido ao sujeito, suscitando pesquisas
dentre as quais as filosóficas. Então veja bem, o corpo já estava na psicanálise, já estava na filosofia. Isso significa que ele já estava na área das ciências humanas. Ele não estava mais somente na área das ciências biológicas. Já não era somente a sua composição orgânica que interessava. Interessavam outros pontos do corpo, externos também. Né? O berço original de toda a significação foi importante, porque isso fez com que o corpo adentrasse outros campos, inclusive, na sequência, o campo da antropologia. Quando Marcel Mauss, durante a Primeira Guerra, percebeu que os soldados franceses e os ingleses possuíam técnicas diferentes entre si para cavar buracos e para marchar. Quer dizer que soldados de culturas diferentes serviam-se do corpo de maneiras distintas quando executavam as mesmas tarefas. Isso foi muito significativo, porque foi compreendido então que os sujeitos das diversas sociedades possuem uma tradição no uso do corpo para a execução de trabalhos. Isso suscitou importantes reflexões, não só antropológicas, mas também históricas. Poderíamos pensar como é que os homens do século XX cavavam o buraco e como é que esses homens cavam hoje. Só para tentar explicar um pouco melhor para você. Com essas 3 etapas, né, o corpo na psicanálise, o corpo na filosofia, o corpo na antropologia, o corpo então emergia como objeto de estudo no campo das grandes ciências humanas. Nelas, o corpo passou a ser pensado como uma instância atada ao inconsciente, presa ao sujeito e estabelecida na cultura social. Contudo, nas décadas seguintes, o corpo de certo modo saiu de cena. Os estudos sobre ele aquietaram-se um pouco. Apesar de ter estado presente nas ciências humanas, o corpo ainda não havia sido pensado no campo da linguagem. Mas para que isso acontecesse, havia uma grande barreira a ser quebrada, que é a barreira do estruturalismo linguístico. Né? Enquanto havia a predominância do estruturalismo linguístico, era difícil o corpo adentrar esse campo, porque no estruturalismo linguístico predominavam os estudos da língua pela língua. Então, não tinha espaço para se estudar o corpo na área das linguagens até então. Mas a situação ela vai começar a mudar entre as décadas de 1960 e 1970. E nós dizemos que nesse momento foi quando o corpo voltou a ocupar a cena do protesto. Então o corpo passou a ser percebido como local de manifestação política e social. Ele era usado para contestar o legado das disciplinas, das hierarquias culturais do passado. Nas ruas, o corpo era usado para reivindicar a favor dos oprimidos e dos marginalizados, que são as mulheres, os homossexuais, os doentes psiquiátricos, entre tantos outros. As mulheres, elas gritavam: "Nosso corpo nos pertence", reivindicando o direito ao aborto, o direito à liberdade sexual e ao controle de seus corpos, já naquele período entre 1960 e 1970. Curtini diz que a partir daquele momento, o corpo passou a representar um papel extremamente importante. Por quê? Nele identificaram a promessa política de uma liberação. E isso teve um efeito intelectual considerável. Foi a partir de então
que o corpo tornou-se objeto de estudo também da área das linguagens. Ao romper a barreira do campo da linguagem, o corpo só ganhou mais e mais relevância teórica. No trabalho de Michel Foucault, importante filósofo do século passado, o corpo foi transcrito e inscrito no horizonte histórico da longa duração. Isso porque os estudos Foucaultianos evidenciaram os poderes e a vigilância exercidos sobre o corpo em períodos particulares da história. Suas pesquisas revelaram como as redes discursivas dos saberes das ciências humanas se distribuíram e passaram a olhar para o corpo, enfatizando as mutações do olhar sobre ele. Todo esse trajeto que narrei até agora nos permite compreender que o corpo ele tem uma história marcada por tudo que já se disse e tudo que se diz sobre ele a cada época. Por isso, o corpo é constituído pelos discursos que o perpassam. Por isso, o corpo é ele mesmo, discurso. Discurso produz sentido. Por isso, o corpo é discurso, porque o corpo também produz sentido ao ser perpassado pelos discursos que o tocam. Assim, nas pesquisas como a minha, buscamos apreender os sentidos produzidos para o corpo a cada período, inclusive nessa nossa contemporaneidade. Se consideramos observar a produção discursiva acerca dos sujeitos desse nosso tempo, devemos perceber que seus corpos estão diretamente envolvidos nisso. Pensemos, por exemplo, as concepções postas em nossa sociedade sobre as mulheres estão vinculadas ao que se disse e ao que sempre se diz e também sobre os seus corpos. Vou dar um exemplo. Quando um homem comete um feminicídio, é também, excluindo-se as questões da violência e de tudo mais, mas o feminicídio acontece também porque em nosso Código Penal já houve uma lei que permitia ao homem matar sua mulher, desde que ele precisasse lavar a sua honra. Então, nesse simples dito, está posta a concepção de que o corpo de uma mulher era uma propriedade do homem. Por isso, ele poderia dispor dela quando quisesse. Inclusive, ele poderia matá-la. Perceba, então, como a questão não é só a mulher, mas a propriedade sobre o corpo dela. É por isso que pensar o corpo nas ciências da linguagem envolve pensar todos os discursos que perpassam esse corpo, a cada tempo, a cada momento e também agora. Pensemos também como as questões que envolvem todas as nossas discussões de gênero, que são discussões afloradas na nossa contemporaneidade, né, tão necessárias à nossa contemporaneidade. Perceba como essas discussões de gênero perpassam o corpo. Por exemplo, quando observamos tudo o que se diz sobre uma mulher trans, nós não escapamos dos discursos que convergem para o seu corpo. Quando nós pensamos as questões que envolvem todas as nossas discussões sobre as diferentes etnias, também perpassam o corpo. Porque o discurso sobre o corpo da mulher branca é diverso do discurso construído para o corpo da mulher negra, por exemplo. Ainda a título de exemplificação, podemos ponderar o discurso sobre os corpos tatuados, o discurso sobre os corpos considerados obesos,
o discurso sobre o corpo infantil hiperativo, o discurso sobre o corpo que possui alguma deficiência, o discurso sobre o corpo que ocupa as ruas nas manifestações sociais e tantos outros corpos marcados pelo discurso, assim como o meu, assim como o seu. Aqueles que já me conhecem sabem que minha tese de doutorado tem como objeto de pesquisa o corpo feminino considerado obeso. Nela, eu problematizei a produção dos sentidos constituídos para o corpo feminino ao longo de todo o século XX até o início do século XXI, que fizeram com que hoje nós apontemos o dedo para aqueles corpos que nós consideramos ou que a sociedade considera estar acima do peso. Para elaborar esse trajeto, eu optei pela metodologia arquigenealógica Foucaultiana. Lembra que anteriormente eu disse que o filósofo Foucault foi super importante nos estudos sobre o corpo para a área da linguagem? E é verdade, né? Por isso escolhi usá-lo. Buscando ao longo do período, né, entre o século XX e o século XXI, eu busquei ao longo desse período as regularidades discursivas sobre o corpo feminino que foram sendo instauradas dentro da conjuntura social, política e econômica de cada momento para estabelecer aquilo que Foucault chamou de a ordem do discurso. A ordem do discurso sobre o corpo considerado acima do peso. Para construir essa ordem do discurso sobre esse corpo, eu e minha orientadora, capturamos as particularidades na construção dos enunciados, nas escolhas lexicais feitas a cada tempo. Tudo isso sempre pensando uma intersecção entre história, sociedade e língua, né? Então, uma ordem do discurso sobre o corpo da mulher obesa. Por que isso? Porque essa ordem do discurso sobre a mulher obesa, ela direciona o nosso olhar para para os corpos das mulheres que nós vemos na nossa sociedade. Essa ordem do discurso, ela não guia somente o que se diz, ela guia também o olhar de toda a sociedade para esses corpos que nós vemos, na minha pesquisa, pontualmente o corpo feminino. Além disso, atentei-me também para as pequenas descontinuidades que foram emergindo e que logo em seguida instauraram outros modos de dizer sobre os acontecimentos. E isso começou a construir então uma outra ordem do discurso sobre a mulher acima do peso. Na minha pesquisa, esse momento se deu a partir de quando começamos a perceber algumas descontinuidades no discurso que marca peso, no discurso que dizia que beleza só estava na mulher magra, né? A minha tese, ela foi publicada em e-book pela editora Letraria e o download dela é gratuito. Se você quiser baixá-lo, é só acessar o site dessa editora. Depois da tese, eu segui observando o corpo feminino. Em 2017, eu fundei o grupo de pesquisa chamado Desmume, Discurso, Mulher e Mídias, cujas problematizações são feitas a partir da produção de sentidos suscitada pelo discurso sobre a mulher contemporânea nas mídias. Isso também tem sido o foco das pesquisas de iniciação científica e de TCC que venho orientando no curso de letras. Bem, penso que o que eu tinha para dizer para vocês neste vídeo era isso. Acho até que me alonguei um pouco. Se houver dúvidas, questões
Ou mesmo se você quiser me dizer algo sobre esse conteúdo, não deixe de me enviar um e-mail. Certamente eu terei o imenso prazer em responder. Ok? Eu agradeço pela atenção de vocês. Eu estou muito ansiosa para que possamos nos ver novamente. Cuidem-se e deixo aqui um beijo.